Olá, galera, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite para você. A nossa aula de hoje vai relatar a respeito de um dos ciclos biogeoquímicos que existe na natureza. Só que para a gente entender isso aí, a gente precisa relembrar o que são os ciclos biogeoquímicos. Então, através de um esquema, a gente vai mostrar isso para vocês. Os ciclos biogeoquímicos falam da circulação dos elementos químicos em relação à natureza com o meio ambiente. Tanto que eles são a matéria que compõe os seres e os organismos nesse ambiente, ok? Com tudo isso, você começa a imaginar a seguinte situação. Esses elementos, eles são incorporados pelos produtores, os vegetais, os seres autótrofos, transmitidos aos consumidores e aos decompositores, que vão devolver esse elemento na forma de matéria para o meio, para que o ambiente consiga reagrupá-lo, rearranjá-lo, transferi-lo para outros elementos. Muito comumente nós analisamos o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, o ciclo da água. Tanto que, quando a gente fala do ciclo, por exemplo, do carbono e do oxigênio, a gente não pode deixar de falar da relação de fotossíntese e respiração. Muito cuidado com isso. Quando vocês forem falar disso aí, forem dar uma olhadinha, observe essa relação, tá? A relação do ciclo do carbono e do oxigênio com a respiração celular e a fotossíntese. Mas hoje, o nosso objetivo é falar sobre o ciclo do nitrogênio, este elemento químico essencial aí, este elemento que faz parte do nosso organismo. Onde ele entra? Quem é o nitrogênio? Primeiro, ele é um gás. Inclusive, ele é o gás encontrado em maior proporção na atmosfera da Terra. Para que a gente utiliza o nitrogênio? Primeiramente, o nitrogênio é um elemento utilizado na composição dos nossos ácidos nucleicos e das nossas proteínas. Meu, você já imaginou a importância que tem isso aí? Se você não tiver nitrogênio, você não compõe proteínas, muito menos os ácidos nucleicos, ou seja, o seu material genético é deixado de lado. Então, são elementos essenciais. Está colocado aí para vocês, ó. Elemento mais abundante da atmosfera, cerca de 78%, estima-se, e é o componente fundamental de proteínas e ácidos nucleicos na nossa relação, ok? Este elemento ele se encontra na forma inorgânica na natureza e ele precisa ser incorporado. Para nós, ele é um gás inerte. A gente inspira e expira ele naturalmente sem que ele seja absorvido. Então, eu preciso de seres que realizem essa afirmação. Para isso, a incorporação ela é realizada por bactérias e por cianobactérias. As bactérias são as principais responsáveis pela incorporação desse elemento na natureza, no ambiente terrestre, enquanto que as cianobactérias incorporam esse elemento lá no ambiente aquático. Esse processo de incorporação nós chamamos de fixação do nitrogênio, ou seja, esse processo de captura do gás nitrogênio e transformação em um elemento que seja utilizado pelos organismos, nós chamamos de fixação do nitrogênio. Mas, da fixação até ele ser utilizado, ele precisa passar por uma série de processos. Vamos acompanhar comigo essa condição. Okay? Olha lá. O primeiro processo é quando ocorre efetivamente a fixação. O gás nitrogênio é absorvido, fixado por bactérias que existem no solo. Aqui eu citei a mais importante, as bactérias do gênero Rhizobium. Essas bactérias são capazes de converter o nitrogênio inorgânico, o nitrogênio gasoso, num elemento chamado de amônia. Esse processo de conversão do nitrogênio gasoso em amônia nós chamamos de fixação do nitrogênio. Isso é feito por bactérias do gênero Rhizobium, galera. Essas bactérias, elas tendem a se acumular nas raízes de plantas principalmente leguminosas, feijão, soja, por exemplo. Tanto que elas são fundamentais para a agricultura. Daqui a pouquinho eu vou retornar nisso aí, ok? Então a fixação é feita pelo Rhizobium. Agora, o que essa amônia vai fazer? Essa amônia precisa passar por processos metabólicos até que ela seja incorporada pelos organismos e entre na composição desses seres. Tanto que essa amônia vai passar por um processo chamado de nitritação, realizado por bactérias chamadas nitrosomonas, que vão transformar a amônia em nitrito. Gente, o nitrito é um elemento tóxico, que não pode se acumular e não pode ser absorvido. Esse processo é a primeira etapa da nitrificação. Então, ele vai ser uma passagem rápida, um processo rápido de transformação
da amônia em nitrito por bactérias nitrossomonas. E esse nitrito vai ser transformado em nitrato por bactérias chamadas Nitrobacter, também encontradas no solo. É a segunda etapa da nitrificação. Galera, atenção! Desde a amônia até a formação do nitrato, nós chamamos o processo todo de nitrificação. Porém, ele é dividido em duas etapas: a nitritação e a nitratação. A nitritação acontece graças a bactérias chamadas nitrossomonas e a nitratação graças a bactérias chamadas Nitrobacter. Vamos observar isso aí num esquema geral e vamos analisar como isso aí vai voltar para o ambiente? Olha lá comigo. Saúde para vocês, hein? Uma aguinha sempre é importante. Gente, a água é fundamental para a gente manter sempre a garganta, a saúde. Guardem isso. E claro, viva o Palmeiras. Olha lá. Gente, tá aqui, ó. O nitrogênio atmosférico é incorporado por bactérias fixadoras. Acompanhem comigo aqui. Essas bactérias fixadoras, quando se acumulam nas raízes das plantas leguminosas, elas formam nódulos. Esses nódulos são aglomerados desses elementos que vão fornecer nutrientes para a continuidade do processo. Então, essas bactérias fixadoras, elas vão absorver o nitrogênio e formar a amônia. As nitrossomonas vão formar o nitrito, as nitrobacter o nitrato, e o nitrato vai ser absorvido pelas raízes e incorporado no metabolismo dos vegetais. Essa incorporação é fundamental para quê? Essa incorporação é fundamental para compor as moléculas de proteínas e ácidos nucleicos dos vegetais e, consequentemente, após a nossa alimentação. Ok? Só que esse elemento nitrogênio ele precisa voltar. É um ciclo. Lembra? A matéria precisa ser incorporada, passada e devolvida. O processo de devolução ela pode ser de duas formas. O processo aqui, para vocês acompanhem a minha setinha de desnitrificação, realizado por bactérias desnitrificantes, que vão realizar o processo contrário e devolver ao ambiente atmosférico o nitrogênio, ou por processos de decomposição. Os decompositores, eles conseguem transformar essa matéria em amônia, eles conseguem transformar essa matéria em outros subprodutos antes mesmo dos processos de desnitrificação, ok? Então observe isso. Absorve, fixa, forma amônia. Amônia nitrito, nitrito nitrato, nitrato absorvido. Utilizado na composição, esses elementos excretam, morrem, decompõem, esse elemento é decomposto e o processo de desnitrificação devolve ao ar atmosférico. Ok isso aí? Tranquilo essa ação? Bem rapidinho, bem simples para você não se esquecer, ok? Agora, ele é importante, mas eu também preciso de um processo de adubação. Gente, adubar ou fertilizar o solo é a mesma coisa. Isso é um processo, e é um processo fundamental para o organismo. Tanto que, o que é adubação? É a aplicação de substâncias ao solo, fornecendo elementos essenciais ao desenvolvimento vegetal. Velho, você não precisa comer, você não precisa ter uma dieta, você não precisa ter uma alimentação básica para que o seu organismo consiga suprir a sua necessidade? Então, os vegetais também. A adubação, ela vai fornecer para isso. Quantas vezes você não viu lá o estrume? Né? Você joga o estrume. O que tem no estrume? Resíduo metabólico que vai ser utilizado ali e que fornece nutrientes, que fornece elementos essenciais que a planta vai incorporar e vai produzir o seu próprio alimento e vai gerar essa questão da produção, ok? Essa adubação ela pode acontecer da seguinte forma. Ela pode ser química, com a adição de compostos industriais, muitas vezes inorgânicos, sintéticos, onde um dos mais conhecidos é esse NPK, que é um composto rico em nitrogênio, fósforo e potássio, que é lançado ao solo e que vai ser utilizado como matéria-prima para enriquecer esse solo e para fornecer nutrientes para as plantas. Nitrogênio, fósforo e potássio são elementos essenciais para o desenvolvimento vegetal. Agora, existe a chamada adubação verde, que é o cultivo de plantas, de algumas plantas, por exemplo, leguminosas, que vão, através do seu próprio metabolismo, determinar o aumento da fertilidade do solo. Isso é uma técnica muito utilizada na nossa agricultura, galera. Isso sim é muito importante. Tanto que a adubação verde ela pode se processar de duas formas. Primeira forma
é a chamada plantação consorciada. Como assim a plantação consorciada? O camarada, ele intercala na sua plantação a sua cultura mais uma leguminosa. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Meu pai mora num sítio e ele vive lá, a gente brinca como subsistência, né? É a diversão dele, aposentado, a diversão dele é viver de subsistência. Então ele tem a sua hortinha e eventualmente ele planta milho. Junto nas covas de milho, uma cova próxima, ele planta feijão. Ele planta em consórcio 2 vegetais distintos, sendo que o feijão, pelo fato de ser uma leguminosa, ele vai fertilizar e aumentar a fertilidade do solo graças à existência de bactérias fixadoras de nitrogênio e aquela composição que a gente citou nos slides anteriores. Então isso é importante de se retratar. A plantação consorciada, você tem essa ação. Olha aqui, por exemplo, isso aqui é uma plantação de bananeira, você percebe as fileiras de bananeira e entre elas uma plantação de feijão. Porque o feijão fertiliza o solo, o que favorece o desenvolvimento das bananeiras. Qual é o interesse do cara? As bananas. Então, se eu tenho um solo mais fértil, eu tenho uma plantação de bananas mais fértil, como no caso da imagem, ok? O segundo fator é a rotação de cultura. A rotação de cultura está ligado ao quê? A seguinte situação. Você intercala, como mostra a imagem, 2 culturas distintas. No caso aqui eu tenho milho e eu tenho feijão. Você vê aqui no Paraná, por exemplo, onde nós estamos, que você tem muito a rotação de cultura. Eles intercalam muito milho, soja e trigo. Então eles plantam trigo. Entre a plantação de trigo, uma e outra, eles plantam soja. Colheu o soja, aí eles plantam, por exemplo, milho. Colheu milho, eles plantam soja de novo. Colheu soja, eles plantam trigo. Colheu trigo, eles plantam... Eles vão rotando. Sempre entre uma e outra, ele intercala com uma plantação de uma leguminosa para aumentar a fertilidade. Esse rodízio nós chamamos de rotação de cultura. Ok? Muito importante essa ação, muito cuidado com isso no dia a dia. Para a gente testar isso, observe aqui, eu separei um exercíciozinho para a gente. Olha lá. O nitrogênio é essencial para a vida e maior reservatório global desse elemento na forma de gás nitrogênio. É a atmosfera. Os principais responsáveis pela incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de nitrogênio que ocorrem na forma livre ou simbiontes. O que vai acontecer nessa condição aí? Vamos imaginar a seguinte situação nessa formação. Observem comigo. Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento pela a absorção do gás nitrogênio na respiração. Nós absorvemos gás nitrogênio na respiração? Não, nós não absorvemos ele na respiração. Isso aqui está errado, galera. Muito cuidado com isso, ok? B. Ingestão de moléculas de carboidratos dos vegetais. Tem nitrogênio no carboidrato? Não, galera. Os vegetais, o carboidrato é uma molécula formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. C. Incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida. Você dissolve o nitrito e incorpora? Também não, você não pode absorver o nitrito. D. Transferência de matéria orgânica pela cadeia trófica. Olha, essa é uma boa, significa que você pega de um outro elemento, isso é um fator legal. E E. Protocooperação com organismos fixadores. Você tem organismo fixador de nitrogênio em você? Não. Logo, a alternativa correta para a gente é a alternativa D. Observe que nas 5 alternativas, 4 delas têm questões que são muito erradas para a gente aí, ok? E mais uma questãozinha para a gente aqui, ó. Olha lá o testículo. A modernização da agricultura, também conhecida como Revolução Verde, foi marcada pela expansão da agricultura nacional. No entanto, trouxe consequências como o empobrecimento do solo, o aumento da erosão e os custos de produção, entre outras. Atualmente, a preocupação com a agricultura sustentável tem suscitado práticas como a adubação verde, que consiste na incorporação ao solo da fitomassa de espécies vegetais distintas, sendo que as mais difundidas são as leguminosas. Utilização de leguminosa na prática do cultivo. Para que a gente utiliza a leguminosa, galera? Nós citamos o slide lá atrás. A leguminosa tem uma relação de que aumentar a fertilidade do solo, ok? Lembra disso, vamos lá. Ele visa reduzir a utilização de agrotóxicos, reduzir a atividade biológica do solo, reduzir a necessidade do uso de fertilizantes,
reduzir a decomposição de matéria orgânica ou reduzir a capacidade do armazenamento de água no solo. O que ela permite? Ela permite a questão dos fertilizantes, galera. Se eu tenho a leguminosa, ela por si só já vai atuar nessa fertilização. Por isso que tem a rotação de cultura. Daí a importância das leguminosas nessa fixação. Ok? Tranquilo isso aí? Beleza? Então essa foi uma aulinha rápida sobre a questão do ciclo do nitrogênio. Qualquer dúvida, angústia, reclamação, deixa lá nos nossos comentários, ok? Um beijo a todos e até a próxima.